Fala galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de desenvolvimento de temas para o WordPress com o Framework Bootstrap. E nesta aula nós vamos aprender a ativar o módulo de depuração Xdebug. Para nós depurarmos código PHP, nós temos que ativar algum módulo extra para que então essa funcionalidade esteja disponível. Uma das opções que nós temos de depuração é utilizando o módulo Xdebug, que já vem instalado junto com o Champ. A única coisa que nós temos que fazer é ativar o módulo Xdebug dentro do arquivo php.ini. Então vamos lá, abra o Explorer e vá até a pasta de instalação do Champ. Aqui eu estou na pasta raiz do Champ, ou seja, eu estou no diretório c:/champ. Agora nós temos que entrar dentro do diretório PHP, ou seja, o diretório que contém os arquivos referentes ao interpretador PHP. Então vamos entrar aqui no diretório, agora vamos rolar a página até nós encontrarmos o arquivo php.ini, o arquivo que contém as configurações iniciais do PHP. Basicamente, nós podemos editar um arquivo .ini com qualquer editor. Então, abra com o editor de sua preferência, eu vou dar 2 cliques sobre o mesmo, até porque aqui no meu computador os arquivos .ini já estão associados ao Notepad++. Quando você estiver dentro do arquivo php.ini, role até o final do documento. Feito isso, você verá algumas linhas de código semelhantes a essas daqui. Então, aqui nós temos o módulo Xdebug e aqui nós temos as configurações de inicialização do mesmo. Como a gente pode ver, as linhas estão sendo precedidas por um ponto e vírgula. Então, o que nós temos que fazer é remover esses pontos e vírgulas. Então, vamos remover todos os pontos e vírgulas. Aqui nós temos os dados de configuração que veio por default. Em Profile Append vamos deixar como 0. Em Profile Enable deixamos como 1. Profile Enable Trigger deixamos como 0. A pasta de saída vamos deixar a pasta TMP do Champ. O nome do arquivo de cache de saída vamos deixar esse mesmo. Então vamos pressionar o Enter aqui. Eu vou pressionar alguns Enters aqui embaixo. Eu vou pegar essa linha e vou jogar aqui para cima, somente por uma questão de organização. Agora vamos definir as configurações de acesso remoto. Então Remote Enable vamos ativar. No caso vamos colocar o valor 1. Vamos colocar essa linha para cima. Remote Host vamos deixar esse mesmo. Agora nós temos que definir a porta de conexão. Nós temos que, por padrão, o PHP Storm dedica a porta 9000 para a depuração de código PHP. Então vamos colocar aqui xdebug.remoteport igual a 9000. Em Remote Handle, vamos deixar dbgp. Agora vamos pressionar Enter e vamos colocar aqui xdebug.showLocalVars. Vamos definir como 1. Ou seja, vamos definir como ativo, xdebug.var display maxdata, a quantidade máxima de dados a serem exibidas, vamos colocar 1000, até porque algumas vezes a gente não vai conseguir ver o que está em cache, e aqui vamos colocar xdebug.var display maxdepth, vamos colocar igual a 20. Então, essas aqui são as configurações padrão para a gente fazer o módulo Xdebug funcionar junto com o PHP Storm. Essas 3 linhas que nós adicionamos aqui embaixo, elas são facultativas, ou seja, nós adicionamos as mesmas somente por uma questão de comodidade. Então, a configuração mais importante e que a gente nunca pode esquecer é definir a porta de depuração como sendo 9000, até porque, como nós iremos ver, o PHP Storm ele se comunica com o módulo de depuração através dessa porta. Salve o seu arquivo. Agora o que nós temos que fazer é reiniciar o servidor Apache. Então abra o painel de controle do Champ. Eu já tenho o meu aberto aqui. Caso você não tenha o link no seu desktop, vá no menu iniciar, digite Champ e já será exibida a opção para abrir o painel de controle. Vamos parar o módulo Apache e vamos parar o módulo MySQL também. Então, nós finalizamos os 2 serviços, tanto o Apache quanto o MySQL. Em seguida, nós já podemos inicializar os mesmos. Ou seja, agora o Apache foi iniciado com as configurações que nós colocamos no php.ini. Ou melhor, agora o módulo PHP foi inicializado com as novas configurações que estão aqui no arquivo php.ini. Então vamos iniciar o MySQL e por fim nós só precisamos configurar o PHP Storm. Então vamos fechar o painel de controle do Champ. Agora o que nós vamos fazer é depurar aquele primeiro arquivo que nós criamos ainda no Notepad++, ou seja, o arquivo teste.php. aquele que nós utilizamos para exibir as informações do PHP no navegador. Aqui no PHP Storm, a primeira coisa que nós temos que fazer é abrir o diretório htdocs, ou seja, nós vamos nesse momento tratar o diretório htdocs como se o mesmo fosse um projeto. Então clique em File, Open e em seguida vá até o local onde você instalou o Champ. Então, vamos dar 2 cliques aqui em Champ, vamos rolar a página. Agora vamos selecionar o diretório htdocs. Se nós mandarmos expandir os itens, como nós podemos ver, aqui vai estar o arquivo teste.php.
PHP, então selecione a pasta htdocs, a raiz onde nós colocamos os arquivos que devem ser publicados, e em seguida pressione a tecla OK. O PHP Storm irá nos perguntar se nós desejamos abrir o projeto nessa janela, ou então se nós desejamos abrir uma nova janela. Eu vou clicar aqui na primeira opção, This Window. Feito isso, nós temos que o diretório htdocs, ele foi aberto aqui no PHP Storm. Então, as mesmas pastas e arquivos que nós tínhamos lá no nosso diretório, eles estão sendo exibidos aqui nessa lista pelo PHP Storm. E como nós podemos ver, nós temos o arquivo teste.php. Vamos dar 2 cliques sobre o mesmo, e olha só, aqui nós temos o script que nós criamos na primeira aula para ver se o PHP está funcionando. Então, o nosso objetivo agora é depurar esse script, ou seja, nós vamos executar esse script passo a passo para ver se a depuração está funcionando. Para que seja possível nós depurarmos scripts aqui no PHP Storm, nós temos que definir algumas configurações. Então vamos clicar em File, vamos em Settings, agora vamos clicar aqui na opção Languages and Frameworks. Em seguida vamos rolar um pouco a página e vamos clicar aqui na opção PHP. E como nós podemos ver, aqui é o local onde nós devemos configurar o nosso PHP. Ou seja, aqui nós temos que definir com qual versão do PHP que nós estamos trabalhando e também onde está o executável do PHP. A primeira coisa que nós temos que fazer é definir a versão do PHP. Caso você não saiba a versão do seu PHP, basta somente você executar aquele script que nós fizemos na primeira aula, que já será exibido a versão do PHP. Então agora vamos selecionar o interpretador, ou seja, vamos selecionar onde está o executável do PHP. Como nós podemos ver, não existe nenhuma opção aqui nessa lista. Então vamos clicar aqui nesse botão e a tela de interpretadores foi aberta. Vamos clicar aqui no sinal de adição e olha só, nós temos 2 opções para definirmos onde está o interpretador PHP. A primeira opção é Other Locals e a segunda opção é Remote. Ou seja, se nós queremos configurar um servidor remoto, ou então, se nós queremos configurar uma outra opção. Vamos clicar aqui na primeira opção, e olha só, é aberta uma tela para nós configurarmos nosso PHP. Ou seja, ele está pedindo para nós definirmos onde está o executável do PHP que nós instalamos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar o nome para o nosso interpretador. Então, vamos colocar aqui PHP 5.6. Vamos colocar um traço. Agora vamos clicar aqui nesse botão novamente. Nós temos que ir até o local onde está o executável. Então vamos clicar aqui nesse botão. Já foi aberto aqui na pasta htdocs. Vamos minimizar essa pasta. Vamos na pasta PHP, ou seja, na pasta c:/champ/php. Vamos rolar mais um pouco. E olha só, aqui nós temos o arquivo php.exe. Então, selecionamos o arquivo php.exe, pressionamos o botão OK. E como nós podemos ver, já é mostrado aqui para a gente a versão do PHP que nós estamos trabalhando e a versão do depurador, ou seja, está mostrando aqui Xdebug 2.2.5. Nós temos que o PHP Storm está dizendo que nós estamos trabalhando com a versão 5.5.27. Então eu vou substituir aqui por 5.5. Em seguida vamos aplicar e então vamos pressionar o botão OK. E olha só, agora nós criamos o interpretador. Ou seja, nós criamos o interpretador para a versão 5.5.27. Aqui ele está dizendo que a versão do PHP é 5.5.27. Então vamos fazer o seguinte, vamos remover a versão aqui do PHP. Feito isso, vamos aplicar as alterações e vamos pressionar OK. E agora, se nós clicarmos aqui nessa lista, como nós podemos ver, agora tem a opção PHP. Ou seja, nós definimos o interpretador PHP. Então, qual é a vantagem de nós trabalharmos dessa maneira? Nós temos aqui uma situação onde nós podemos definir vários interpretadores. Ou seja, nós podemos trabalhar com versões diferentes do PHP, para, por exemplo, ver se nosso script mantém compatibilidade. Uma outra função muito utilizada é a depuração remota, ou seja, nós depuramos o nosso script lá no servidor onde o mesmo está hospedado. Porém, para nós definirmos o interpretador dessa maneira, nós teríamos que escolher a segunda opção, ou seja, vamos clicar aqui no sinal de adição, nós temos a primeira opção, Other Locals, e nós temos a opção Remote. E olha só, se nós clicamos em Remote, é aberto essa janelinha para nós configurarmos o acesso remoto. Então, essa é uma maneira para nós executarmos o script PHP localmente, porém utilizando o interpretador e depurador remoto. Vamos pressionar aqui em Cancelar. Vamos clicar aqui em OK. Então, nós temos que nosso interpretador está definido. Aqui vamos alterar, vamos colocar a versão 5.5, até porque é essa versão que está sendo exibida aqui. Feito isso, clique aqui nessa setinha e em seguida clique aqui na opção Debug. Ou seja, aqui nós temos as configurações de depuração. Se vocês recordarem, antes nós definimos que a porta de depuração era 9000. E olha só,
aqui dentro nós temos que a porta de depuração do Xdebug está igual a 9000. Então, por essa razão que nós definimos a porta 9000 lá no arquivo php.ini. Aqui nessa tela, eu sugiro que vocês desmarquem essa primeira e essa segunda opção. Tanto essa primeira opção como essa segunda, elas dizem para o Xdebug forçar um breakpoint no arquivo de entrada. Ou seja, se nós deixarmos essas opções marcadas, quando a gente for depurar um tema do WordPress, o que vai acontecer é que ao invés do depurador iniciar pelo breakpoint que nós definimos no arquivo PHP do nosso tema, ele vai iniciar pelo arquivo index do WordPress. Até porque essas duas opções dizem para forçar um break nas linhas de entrada. No caso, serão as linhas iniciais do nosso framework. Feito isso, vamos aplicar as alterações que nós fizemos. Então, vamos clicar aqui no botão aplicar. Agora, a única coisa que nós temos que fazer é definir o modo de execução. Toda vez que nós vamos executar um script aqui pelo PHP Storm, nós temos que definir de qual maneira que nós vamos executar. Da mesma forma que nós fizemos quando nós estávamos configurando o Live Edit. Então, vamos clicar em Run e então vamos clicar em Edit Configuration. Ou seja, editar as configurações de execução do nosso script. Em seguida, vamos clicar aqui no sinal de adição e então vamos clicar em PHP Web Application. Feito isso, será aberto essa tela aqui para a gente, ou seja, a tela para nós definirmos o modo de execução do nosso script. Então vamos colocar aqui, vamos chamar essas configurações de execução de Run PHP. Aqui nós temos que definir o servidor, ou seja, nós temos que definir um servidor local onde nós iremos executar a nossa aplicação. Então vamos clicar aqui no sinal de mais, vamos chamar esse servidor de PHP local, ou seja, o PHP, vamos colocar em maiúsculo, PHP local. O host, vamos definir como localhost, vamos deixar a porta 80, Xdebug, aplicamos as alterações, pressionamos OK. Agora, se nós clicarmos aqui para exibir os itens da lista, como nós podemos ver, já aparece o nosso servidor local, ou seja, o PHP local. Vamos colocar aqui em stat.url somente uma barra. Vamos mandar o nosso script ser executado a partir da pasta raiz. Feito isso, pressionamos o botão aplicar e então pressionamos o botão OK. E então vamos dizer que nós queremos executar a nossa aplicação, que nós definimos aqui em Run PHP, em modo de depuração. E olha só, nós temos que nós executamos nosso script, porém nós não entramos no modo de depuração. Até porque, devido às configurações do Apache, ele redirecionou para o dashboard. Então o que nós temos que fazer é criar um diretório ali no PHP Storm. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pasta, New Directory, vamos dar o nome para essa pasta de estudo, pressionamos Enter. Agora o que nós vamos fazer é arrastar esse arquivo teste para dentro dessa pasta estudo, em seguida pressionamos OK, e então nós temos agora a pasta estudo, e dentro dessa pasta nós temos o arquivo teste.php. Então vamos renomear esse arquivo teste.php. Vamos clicar Shift F6, as teclas de atalho para nós renomearmos um arquivo, e vamos chamar esse arquivo de index.php. Feito isso, vamos clicar aqui em Refactor, e então nós temos agora o arquivo index.php dentro da pasta estudo. Antes de nós executarmos, vamos definir aqui no nosso servidor local para ele executar esse script aqui, e não o script que está aqui na pasta raiz. Senão, nós vamos cair lá no dashboard do Apache novamente. Então, vamos clicar aqui, vamos em Edit Configurations, e aqui vamos colocar a pasta estudo. Ou seja, agora nós temos que o endpoint da nossa aplicação, ou melhor, o local de entrada da nossa aplicação, vai ser em http://localhost/estudo, e então o nome do nosso script. Vou colocar essa janela um pouco para cima. Feito isso, mandamos aplicar, e então pressionamos OK. Vamos finalizar essa execução aqui do PHP, vamos fechar, e agora vamos escrever duas linhas aqui acima. Vamos escrever echo, teste1, ponto e vírgula, aqui vamos colocar teste2 e teste3. Feito isso, vamos colocar um breakpoint aqui na linha 2, e agora vamos depurar a nossa aplicação, ou seja, vamos clicar aqui nesse botão, no caso, Debug Run PHP. Nós poderíamos utilizar as teclas de atalho, Shift F9. Então vamos clicar aqui, e olha só, nós temos que agora, ao invés de nós executarmos o nosso script, o cursor de execução do nosso script parou aqui na linha 2, ou seja, na linha onde nós definimos o breakpoint. Então vamos pressionar a tecla F8, vamos pressionar a tecla F8 novamente, e olha só, agora nós temos que nós executamos o nosso script. Como nós havíamos um breakpoint aqui na linha 2, nós tivemos uma interrupção na execução do script, e então nós tivemos a possibilidade de depurar linha a linha. Então vamos depurar novamente. Vamos marcar um breakpoint aqui na linha 2, e vamos clicar aqui, Debug Run PHP. Feito isso, nós temos que o cursor de execução do nosso programa parou novamente aqui na linha 2. Agora, para nós avançarmos para a próxima linha, ou seja, para nós mandarmos executar o código que está nessa linha aqui, vamos pressionar a tecla F8. Agora
Agora, para nós executarmos essa linha, pressionamos a tecla F8. Para nós executarmos a linha 4, pressionamos a tecla F8. Pressionamos a tecla F8 e então nosso script foi executado. Ou seja, nesta aula nós aprendemos a configurar o Xdebug e em seguida nós definimos aqui no PHP Storm onde está o interpretador do PHP e onde está o depurador do PHP. Nós definimos o interpretador e, por fim, nós definimos a forma que nós queremos executar o nosso script. Ou seja, nós criamos a forma de execução e demos o nome para a mesma de RunPHP. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!